Hoje vamos falar de crises, mas não qualquer crise. Hoje vamos falar das crises que as pessoas autistas costumam ter ao longo da sua vida, muitas vezes desde a infância, aumentando, se intensificando no período da adolescência e seguindo na vida adulta quando isso não é manejado, quando não trabalhado, e muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, as crises estão presentes na vida da pessoa autista e com outras neurodivergências também. Bem, eu sou a Gabriela Carleto e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje: crises. E elas são tão complicadas, gente, porque elas trazem dor, vergonha, sensação de não pertencimento, sensação de não merecimento, isolamento, dificuldade de pedir ajuda e um monte de prejuízos que vêm a partir de tudo isso. E isso é muito complexo porque são crises que se instauram, às vezes, sem a gente perceber, sem prever os sinais, sem identificar o que está vindo e o que está causando, ou seja, quais são os gatilhos dessa crise. E muitas vezes a gente não tem também aquilo que eu chamo de caixa de ferramenta para poder lidar com essas crises. E isso a gente só vai aprendendo com o tempo mesmo, né? Primeiro com a identificação, com autoconhecimento e com autopercepção do nosso corpo, de como funciona a nossa mente, de como são as nossas questões sensoriais, ou seja, o que me afeta, né? O que me atravessa? Será que o barulho me incomoda? Tem um barulho lá no final que eu estou ouvindo, ninguém mais está ouvindo aquilo, mas eu estou e aquilo está me trazendo um desconforto. Então, esse é algo que acontece assim muito sutilmente. O excesso de luz, o excesso de outros tipos de ruído, muitas conversas paralelas, excesso de trabalho, enfim, é uma série de coisas que pode afetar a minha questão sensorial e eu não perceber, não saber sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, né, independente da idade que você tem, é autopercepção, percepção do próprio corpo, a gente desenvolver a capacidade de ser um observador de si mesmo, né? Observar-se, entender como é que eu estou, como é que está meu corpo neste dia de hoje. Será que eu estou ansiosa? Eu dormi bem? Eu já tomei café? Eu me alimentei? Parece besteira, né, gente? Mas quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, essas são coisas que passam despercebidas, né? Se a pessoa está num movimento, por exemplo, de estudo, de hiperfoco, ou de um momento na vida onde ela está um pouco desorganizada, essas questões básicas do dia a dia que nos mantêm vivas, elas passam despercebidas e acabam intensificando, piorando a crise e piorando aquilo que a gente chama de estado de vergonha. Ou seja, a sensação é a seguinte: eu sou uma mulher adulta, eu já deveria dar conta disso, eu não estou dando, eu me envergonho, eu não consigo pedir ajuda e eu me isolo. E esse é um ciclo que se repete, e se repete muitas e muitas vezes. Por isso, estou chamando a atenção aqui para a gente começar a fazer esse primeiro movimento, que é a identificação desse processo cíclico que às vezes eu passo a minha vida inteira vivenciando sem identificar, sem saber nomear. Então, nomear é importante, identificar é importante, e a partir disso eu vou buscar então possíveis soluções, né? Terapia, né? Um lugar de fala, independente de que lugar seja esse, do profissional que me acompanha, ter esse profissional como vínculo, né? Ali nesse processo, nesse acompanhamento, buscar rede de apoio, né? Que às vezes está fora desse lugar, né? Da terapia, mas está em outras pessoas, outros profissionais da medicina, rede de apoio na família, de amigos, companheiros e companheiras, enfim, ter pessoas e rede de apoio de suporte é fundamental, porque senão o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: a pessoa entra em crise e não tem para quem pedir ajuda. E aí, em vez de ficar talvez
12 horas, 24 horas ali nesse movimento, que já é um período longo, tá? Tô falando isso como se não fosse, mas é. A pessoa fica 7 dias, 15 dias, 20 dias sofrendo em isolamento, sem que ninguém perceba e sem conseguir pedir ajuda. Gente, isso é muito sofrimento. É muito sofrimento e traz muito prejuízo. Pensem nisso ao longo de 6 meses, de um ano, de 3, de 10. Quantas coisas essa pessoa deixou de viver, quantas relações são perdidas, quantos trabalhos são interrompidos, um estudo que não foi completado, uma família às vezes que se dissolveu. Então é muito complexo, né? Não pode ser banalizado, precisa ter uma atenção e um cuidado ali efetivo, amoroso, compassivo, sem julgamento. Não adianta frases do tipo é só você tentar que você consegue, você não está se esforçando o suficiente. Isso tudo afasta, né? Isso tudo não ajuda. A gente precisa de fato ter um acolhimento, um conhecimento, né, sobre o que está acontecendo, sobre o que é a crise, um conhecimento profundo sobre o que é de fato, né, ser uma pessoa autista, ter essa experiência da vida de uma pessoa autista ou da vida de uma pessoa com outra neurodivergência, porque as dores e o sofrimento, eles são reais e eles acontecem. E a gente sente no corpo, na pele, em todos, né, os nossos sentidos, em todas as nossas relações. Então, chama a atenção de vocês para que a gente não banalize, tá? Porque isso, infelizmente, custa a vida de muitas pessoas. Então, crises, vamos olhar para elas, vamos entender sobre elas, vamos falar mais sobre elas, vamos contar, talvez, aqui, né, como que elas acontecem na nossa vida. Como é que a gente reage? Como é que eu consigo pedir ajuda? Quais são os sinais que eu posso demonstrar que eu estou em crise e que a pessoa que é ali da minha rede de apoio pode observar, né, que é um pedido de ajuda? Porque às vezes não é um pedido de ajuda direto, né? Não é um tipo, oi, tudo bem, eu não estou bem, você pode me ajudar. Não é sobre isso, né? Às vezes são sinais sutis e que eu preciso estar ali muito atenta para conseguir pescar e realmente conseguir dar a mão, né? Dar uma escuta, dar um acolhimento, dar um colo para quem está precisando. Então, crises, né? Shutdown. É essa crise que realmente nos coloca ali no mundo de desligamento, né? O olhar, ele às vezes começa a ficar mais distanciado, a mente vai desligando, a pessoa às vezes some, né? Fica 2, 3 dias, não responde mensagem. São pessoas que às vezes vão dormir 12 horas por dia, durante o dia, não durante a noite, vão hibernar, né? Aquilo que a gente chama, vão dormir à noite, vão dormir de dia, vão desmarcar compromissos, não vão aparecer na escola, não vai aparecer no trabalho, não vai, né? Enfim, começa a entrar nesse quadro de fechamento, de isolamento, de muita angústia, né? Em muitos momentos de uma depressão profunda. Então, são crises complexas que a gente precisa trazer uma atenção e que a gente precisa aprender, né, esse manejo de como conseguir sair dela, se for a pessoa sozinha, se for o profissional familiar, de como conseguir fazer esse resgate, né, que eu chamo, que é, olha, tô aqui com você, eu entendo o que está passando, eu tô junto com você, me diz como eu posso te ajudar. Essa pergunta é importante. Como eu posso te ajudar? Sabe por quê, gente? Não tem uma fórmula, né? Não tem algo que vá valer para todo mundo. Talvez aquilo que me ajude não ajude você. Então, estar junto, estar presente e ter interesse de fato no outro pode fazer muita diferença. Pode salvar uma vida, né? E pode ajudar você que está desse outro lado, né? A se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai e mãe melhor, mais presente, enfim, né? Desenvolver essas nossas capacidades humanas
de fato, perceber o outro. Esse é o convite, né? Esse é o convite que eu te faço para que a gente comece a pensar sobre isso, comece a aprofundar um pouco mais os diálogos e os debates, para que a gente de fato consiga fazer a diferença na vida do outro, no mundo, na sociedade como um todo. É isso. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.